Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. No vídeo de hoje eu trago para vocês o 100% elétrico da Mercedes-Benz, que tem o melhor desempenho e a tecnologia mais avançada disponível no mercado brasileiro da marca da estrela. Tô falando aqui do EQS 53 AMG. Se você está prestando atenção no canal, viu que a gente já fez um vídeo prévio de lançamento desse carro, mas agora chegou a hora da gente mostrar toda essa tecnologia e desempenho funcionando na prática. Vamos conferir. O desempenho desse carro é o ponto de destaque. Para começar, ele tem dois motores elétricos, um aqui no eixo dianteiro e um lá no eixo traseiro. A versão inicial desse carro parte aí de 658 cavalos com 950 Nm de torque. Isso é muita coisa. Tanto é assim que mesmo esse carro tendo mais que 5,20 metros de comprimento e não sendo um carro nem muito pequeno e nem muito leve, ele vai de 0 a 100 em 3,8 segundos e tem velocidade máxima limitada eletronicamente em 220 km por hora. Mas essa unidade avaliada aqui está com o AMG Dynamic Plus Package. O que é isso? É um incremento aqui de potência e torque. Então quando você usa o Race Start, que é um modo de largada, ele vai a 761 cavalos e 1020 Nm de torque. Nesse caso, o carro faz o 0 a 100 em 3,4 segundos e a velocidade máxima limitada eletronicamente passa a 250 km por hora. O carregamento desse veículo é feito aqui pelo lado direito, na parte de trás. Então você tem duas formas. Ou você pode carregar na conexão AC do tipo 2, que é a mais comum aí no mercado brasileiro, e nesse caso ele recebe uma potência máxima de 11 kW, ou então você pode usar o sistema de corrente contínua, né? O DC, ou mais conhecido como CCS tipo 2, que aí é um conector que pega tudo isso. Nesse caso, a capacidade máxima de recebimento de energia é de 200 kW, mas o problema é encontrar carregadores CCS tipo 2 que entreguem essa potência. Normalmente no mercado, esses carregadores variam de 50 a 100. Em alguns casos um pouco mais raros, 150. Agora, essa potência de 200 kW no Brasil é muito difícil. Esse carro precisa ter um pacote de baterias, né, com uma potência bem expressiva. É exatamente o que acontece aqui. Capacidade máxima dessa bateria, desse pacote de baterias, é de 107,8 kWh. É bastante coisa. Então, para a gente entender, imagine que essa bateria esteja completamente descarregada e você tem um carregador de corrente alternada, o AC do tipo 2, com 11 kW. Você vai levar aproximadamente 10 horas para carregar completamente essa bateria aqui. Pois bem, pessoal, a Mercedes informa os seguintes números de autonomia. Pelo Inmetro são 373 km, pelo WLTP são 580. Mas é claro que a gente vai testar isso para dizer a nossa aferição aqui. A título de curiosidade, a bateria desse carro trabalha aí com a tensão de 400 volts. Eu estou destacando isso porque existem modelos 100% elétricos no Brasil que trabalham com uma rede de 800 volts. E qual é a diferença disso? Alguns carregadores DC ou CCS tipo 2 de corrente contínua, às vezes têm uma limitação de 200 amperes no cabo. E aí o que acontece? Se esse carregador tem uma limitação de 200 amperes e aí você tem os 400 volts, mesmo o carregador tendo 150 kW, ele vai carregar o carro com aproximadamente 86. Os carros que têm a rede de 800 volts, eles conseguem atingir a potência máxima. Então, com uma rede de 800 volts, você consegue carregamentos mais eficientes no sistema de corrente contínua. Curiosidades, a gente sempre mostra nos carros 100% elétrico o que eles têm sob o capô. Nesse daqui não vai dar, porque o capô desse carro não abre. Só na concessionária que você consegue tirar essa peça. A única coisa que o cliente, né, o dono do carro consegue fazer é vir aqui do lado, abrir essa portinha para abastecer a água do para-brisa. E ponto final, ele não tem mais acesso a outras partes mecânicas. Aqui na parte dianteira muita tecnologia, começando pelos faróis totalmente iluminados em LED, inclusive tecnologia Digital Light. Temos aí um conjunto bastante eficiente. Inclusive quando você liga o farol baixo, ele liga de forma progressiva. Aí nós temos o farol alto,
e até mesmo a luz de pisca. E esse farol é comandado, por exemplo, por câmeras que existem ali no para-brisa. Então ele é um farol inteligente. À noite na estrada, ele consegue recortar os carros que vão à sua frente. Mas aqui não é uma tecnologia matricial, que é LED que acende e apaga por blocos. Aqui ele usa uma outra tecnologia para fazer esse recorte. É mais suave e mais agradável aos olhos o funcionamento desse sistema. O carro também conta com um radar frontal aqui, que inclusive, olhando bem de pertinho, você vai ver microfilamentos aqui justamente para evitar condensação aqui nessa peça. E aqui, uma câmera que faz parte do sistema de visão de câmera 360 graus. E olha, o carro também tem aí um sistema de realidade aumentada, para quando você usa o GPS, por exemplo, ele colocar a imagem de onde você está passando e setas para você saber qual é o caminho que você tem que pegar com essa projeção de realidade aumentada. O EQS é enorme, 5,21 metros de ponta a ponta. O entre-eixos também muito grande, 3,21 metros. Mas ainda assim ele tem um coeficiente aerodinâmico muito baixo, apenas 0,23. E isso se dá pelo fato dele ter esse visual aí de um carro coupé. Na prática aqui nós temos um sedã grande, mas essa traseira mais fluida e esse desenho é que proporciona toda essa aerodinâmica. Então ele consegue ter uma performance muito boa porque a aerodinâmica dele ajuda para isso. Isso interfere inclusive num baixo consumo de energia para um carro desse tamanho. Conjunto de roda e pneu. Roda aqui aro 21 polegadas. Calçada com um pneu 2,75 de largura, perfil 40. Agora, o detalhe dessa roda, ela tem esse desenho diferente, inclusive com essas partes aqui, não é por acaso. O objetivo aqui é ter uma estrutura e desenho mais aerodinâmico. Tudo aqui no EQS, uma vez que ele é um veículo 100% elétrico, é pensado para que o carro tenha mais eficiência e mais autonomia. Construção de suspensão é elogiável aqui no modelo. Aqui atrás é uma suspensão multilink totalmente independente e lá na frente é uma suspensão 4-link. Só que tem um detalhe, é uma suspensão pneumática que sobe e desce, você consegue inclusive ajustar isso pela central multimídia. Mas vamos entender. Aqui atrás, vou colocar aqui meu dedo bem horizontal, são 3 dedos. E quando eu venho aqui na frente, do pneu ao paralama, são 2 dedos. Pois bem, essa é a parte normal da suspensão, a altura normal dela. Eu vou entrar aqui dentro agora com o carro ligado e vou apertar aqui, ó, levantar o veículo, tá vendo? Ele faz até uma indicação ali na tela do multimídia e ele está começando a levantar o veículo. Esse levantamento da suspensão só pode ser utilizado até 40 km por hora. E o objetivo aqui é justamente você superar lombadas e valetas com mais facilidade. Passou de 40, a suspensão volta para a posição normal de uso dela. E tem mais um detalhe, até 120 por hora ela vai numa condição normal. Passou de 120, ela abaixa a suspensão para ganhar estabilidade. Caiu uma velocidade abaixo de 120, ele volta para o nível zero, então ele faz isso ativamente. E quando você levanta a suspensão, você pode até deixar registrado na tela da central multimídia o ponto que você levantou para o carro lembrar isso nas próximas vezes. Pois bem, agora pessoal, o carro já acabou de levantar a suspensão. Vamos conferir a diferença? Olha aqui, que atrás agora, ó, eu tenho 4 dedos e vamos ver aqui na frente, que quanto que a gente tem? 3 dedos. Pode parecer pouco, mas isso é a diferença entre bater e raspar a parte de baixo de uma lombada ou não acontecer isso. Mercedes-Benz EQS tem um eixo traseiro dinâmico, ou seja, as rodas esterçam. Quando você está manobrando em baixa velocidade, se você virar o volante para o lado esquerdo, as rodas traseiras giram para o lado direito. Virou o volante para o lado direito, as rodas traseiras giram para o lado esquerdo. Isso tudo para diminuir o raio de giro. Mas quando você está na estrada, funciona diferente. Passou de 60 por hora, aí as rodas traseiras começam a girar de forma mais suave no mesmo sentido do volante, para te ajudar, por exemplo, numa manobra mais rápida de troca de faixa ou numa curva de alta velocidade. Como todo veículo 100% elétrico, o EQS precisa emitir alguns sons. Então quando você dá a partida do carro,
ele emite um som aqui dentro. Mas quem está do lado de fora também escuta esse barulho quando o carro se movimenta. Olha só. Para frente e para trás. Isso para alertar as pessoas que tem um veículo se aproximando. Mas aqui na EQS, quando você coloca o modo de condução, o Sport Plus, olha o que acontece. Vamos passar aqui para o modo mais bravo do carro. Ele já tem um ruído aqui dentro diferente, mas também tem do lado de fora. Quando você dá ré também. Tudo isso para dar uma sensação mais agradável à condução de um veículo 100% elétrico, sem perder a parte emocional. Até as maçanetas são desenhadas para diminuir o arrasto aerodinâmico. Vocês estão vendo? Não tem lugar para você colocar a mão. O que você faz é chegar perto do carro, passar a mão sobre a maçaneta e aí sim, ela abre para você conseguir fazer o acesso dentro do veículo. E quando você tranca o carro, ele recolhe automaticamente as maçanetas. E óbvio, quando você está dirigindo, elas também estão recolhidas. Aqui atrás, tudo iluminado em LED, inclusive com uma bela assinatura luminosa que une os dois lados do carro. Muita gente acha que isso aqui é meramente estético, mas não é. Melhora a segurança, porque com toda essa iluminação em LED, fica muito mais fácil ver o carro de mais longe. A gente também tem aqui tratamentos aerodinâmicos. Então você tem essa peça aqui que acaba funcionando como um aerofólio e até mesmo o para-choque. Quando a gente olha aqui embaixo, ele tem esses extratores de ar. Então o EQS, mesmo sendo um AMG e pensado para performance, ele não abre mão de aproveitar tudo aquilo que pode fazer diferença no coeficiente de arrasto e, consequentemente, na maior eficiência energética. Porta-malas, acionamento elétrico e pode ser aberto de várias formas. Botão ao lado do motorista, movimento de chute, chave de telecomando e o que eu acho muito legal é o símbolo da Mercedes, que você faz esse movimento para fazer a abertura. E é um belo porta-malas. Estamos falando aqui de 580 litros de capacidade, isso em medição VDA, tá, pessoal? A gente também tem essa cobertura aqui, ó, vocês podem ver, ela é uma cobertura retrátil, que se você quiser você pode soltar ela, ou então deixar ela dessa forma para proteger tudo que está aqui das vistas de outras pessoas. A gente também tem ganchinhos ali do lado, para você pendurar as sacolas, elas não ficarem rolando, e até mesmo iluminação em LED. Quando a gente levanta aqui esta tampinha, você tem um espaço adicional, o kit de reparo, uma vez que esse carro não possui pneu de step, e isso aqui é um extensor do cabo para carregamento. Curiosamente, esse carro não acompanha um carregador portátil. Porta da EQS tem um excelente acabamento. Aqui na parte superior, o que a Mercedes chama de couro ártico, aqui uma microfibra, que eles chamam de microfibra microcut acolchoada. Você tem novamente o couro ártico aqui. Este painel que vocês estão vendo aqui é fibra carbono. A gente também tem aqui os botões dos vidros simples toque para abertura e fechamento, função de rebatimento dos espelhos. Aí a gente também tem a fita de LED aqui na porta, também na parte superior, que você consegue personalizar através da tela da central multimídia. E aqui um material acolchoado bastante agradável ao toque. Além de espaço para você guardar algumas coisas aqui embaixo, o botão que você consegue fazer a abertura e o fechamento da tampa do porta-malas. Mas a parte mais legal está aqui, né? Que você controla todos os movimentos do banco. Então, você tem primeiro a possibilidade de aquecer o banco dianteiro em 3 níveis, ventilar o banco dianteiro em 3 níveis e controlar todas as funções do banco, inclusive com memórias. O detalhe é que aqui, vamos lá, vamos ver as funções que a gente tem. Então a gente tem aqui o encosto do banco, que você consegue fazer o ajuste, distância do assento, você também tem aqui a extensão da parte de suporte de perna, que é aqui na parte mais baixa, e aqui em cima você tem também o encosto de cabeça. Mas uma coisa que é muito legal nesse carro, olha só, à medida que eu levo o banco para trás, ele já sobe o encosto automaticamente, porque ele entende que se a pessoa tem perna comprida, o tronco é mais alto. E quando você põe o banco para frente, ele abaixa o encosto de cabeça, né? E não é só isso, tá, pessoal?
por aqui, se você apertar esse botão aqui, com o LED vermelho aceso, esses controles passam a comandar ali, ó, o banco do passageiro. Então você tem o controle de todas as funções do banco passageiro. E para fechar, a coluna de direção também conta aqui com ajuste elétrico, tanto de profundidade quanto de altura. E tudo isso indexado nas memórias. Aqui na parte interna, a gente também tem o mesmo acabamento da porta acompanhando aqui parte do painel e a parte superior também aqui com o couro ártico. Continuidade de iluminação e até mesmo na saída de ar-condicionado você tem aqui o detalhe em LED que acompanha toda a cor do carro. E aí você tem aqui essa saída que você girando para cá fecha, girando para cá abre. Descendo um pouquinho, freio de estacionamento do carro, né, que você tem um botãozinho aqui para fazer o acionamento, além dos botões do farol. Então, posição automática, farol ligado, posição de lanterna, deixar o carro com o lado esquerdo ou direito iluminado em estacionamento e o botão da luz de neblina traseira. No banco traseiro da EQS você tem muito espaço. Com os bancos dianteiros de forma confortável para eu sentar lá na frente, do meu joelho ao encosto do banco, mais do que um palmo aberto. Nos pés, eu praticamente consigo colocar aqui um pé atrás do outro. Até mesmo aqui na parte central é plano, né? Tem um pequeno degrau, mas não é uma parte muito alta. Então se alguém tiver que sentar aqui na posição do meio, não vai ficar com os pés desconfortáveis. O banco aqui é bastante confortável, você encaixa bem no banco. Se ficar em uma posição um pouco mais baixa, até por conta do desenho da EQS, que tem esse visual externo que é um pouco mais coupé, por assim dizer. Outra coisa que me chamou a atenção é o encosto de cabeça. Aqui nesse carro, ele está aqui com uma espécie de almofadinha encaixada sobre o encosto de cabeça. É bastante agradável, parece até um travesseiro, né? Quando você puxa aqui, você tem aqui o descansa-braço, que você tem aqui a função de 2 porta-copos ou porta-latas, né? E a gente também percebe um cuidado com a iluminação. Por quê? Tem um botãozinho aqui que você aperta aqui uma vez, ele vai iluminar todo esse conjunto. Aí apertou mais uma vez, ele vai fazer só a iluminação de leitura. E se você quiser iluminar todo o carro aqui atrás, aí você aperta esse, ele vai iluminar um lado e o outro lado. Muito legal. Tecnologia bem diferente para aumentar a segurança é um airbag dentro do cinto de segurança. Você não entendeu errado. Se você vier aqui olhar, tá escrito aqui, ó, Belt Bag. O cinto, inclusive, ele é um pouco mais grosso do que o cinto normal. Você pode ver que ele faz esse movimento aqui, que ele fica largo. Então, quando você coloca o cinto de segurança, se o carro se envolver num acidente, ele vai meio que estufar aqui para ter um airbag e proteger ainda mais a região do peito, né? Para ele não dar aquele tranco tão forte. Mas o detalhe, esse belt bag só tá na posição do lado esquerdo e do lado direito, porque quando você olha aqui na região central, aqui o cinto de segurança é convencional, como todos aqueles que a gente já conhece dos outros carros. Podemos destacar também o acabamento da porta traseira, que é exatamente igual o da porta dianteira. A gente tem um bom sistema de climatização, saída de ar-condicionado ali na coluna B, saída de ar-condicionado aqui e até mesmo embaixo do banco. Cada passageiro, né, são 4 zonas, digital e automático, consegue controlar tudo. Então, por exemplo, eu consigo colocar aqui temperatura, direcionamento de como eu quero o ar, velocidade e tudo isso de forma independente para cada um dos 4 passageiros, os 2 dianteiros e os 2 traseiros. E ainda temos aqui mais 2 portas USB do tipo C para carregamento de dispositivos eletrônicos. Conhecendo um pouco mais aqui do interior da EQS, já vou chamar a atenção para a abertura do porta-luvas, que é um botão aqui do lado. Você aperta, ele faz a liberação aí da tampa para você ter acesso ao compartimento, que tem um espaço razoável. Aí aqui entre os 2 bancos, você tem aqui o couro ártico, apertou aqui, você tem acesso ao porta-objetos, inclusive tem ali um pendrive meu com adaptador para o USB-C. Bom espaço para guardar várias coisas aqui. Também temos esse console aqui que é em fibra de carbono e que quando você empurra para frente você tem acesso ao carregador de celular por indução, mais 2 portas USB do tipo C, aqui inclusive o espaço que tem a indicação da chave
para quando, por exemplo, a chave está sem bateria, você colocar ela aqui, ela fazer a identificação para dar partida. Este sisteminha aqui, ó, de porta-copos ou porta-latas, que você pode retrair o suporte ou até mesmo desencaixar e tirar esse suporte daqui e liberando mais espaço aqui no console. O cliente usa da forma que preferir. Para quem quer organizar mais coisas, tem uma parte aqui embaixo, como vocês podem ver, tem até ó, um elástico aqui para se você for colocar alguma coisa que não deve ficar rolando. Então tem todo esse compartimento. E lá na frente tem mais duas portas USB do tipo C para você poder conectar outros dispositivos ou até mesmo deixar um power bank carregando ali embaixo. O EQS tem um conceito aqui de hipertela. Então você tem uma tela à frente do motorista, você tem uma tela enorme aqui na parte central e mais uma outra tela à frente do passageiro. Mas vamos começar explicando essa tela aqui, que seria a da central multimídia. Então não existem botões físicos, é tudo touchscreen aqui. Então a gente vai ter aquele menu clássico da Mercedes-Benz, onde você pode rolar aqui nas funções. Você também pode configurar essa tela aqui de uma outra forma. Aí você tem aqui na parte de baixo os menus do sistema de climatização, onde você faz aqui o ajuste de temperatura. Pode entrar num menu mais detalhado, onde você tem aqui o sincronismo das temperaturas, se o sistema de ar-condicionado está ligado, recirculação do ar. Aqui você pode escolher um modo econômico, um econômico mais, né? Ele até te dá um aviso, ó, que pode ter risco de embaçamento, porque ele usa o ar-condicionado de forma mais reduzida para ajudar a economizar energia. E aqui você ainda tem, por exemplo, para fazer o direcionamento do sistema de climatização. Se você quiser controlar a segunda fileira, você consegue aqui pela frente, ou até mesmo fazer pré-climatizações. Você programa horários onde você quer que o sistema aqueça ou resfrie o carro automaticamente de acordo com o horário que você programou. Aqui na tela da central multimídia, você tem aqui o primeiro menu relacionado à parte elétrica do carro, onde você consegue até mesmo programar recargas, informações sobre como foi o consumo do veículo, ou ainda estabelecer aqui um limite máximo para o carregamento da bateria, visando proteger ela a longo prazo para não causar tanto estresse. Aí você também tem a possibilidade de colocar o mapa de GPS. Olha o tamanho dessa tela com o mapa de GPS, né? E você percebe que o gráfico aqui é muito bom e você tem uma resposta do sistema bastante pronta, né? Então ele não é lento para te dar os comandos de volta. Você também tem aí menu do telefone, do rádio, das mídias, no caso eu estou usando um pendrive, aplicativos, parte de conforto, que depois a gente vai explicar isso aqui mais a fundo. Você também pode ter aqui os menus da parte de performance do carro, indicações de dados técnicos do motor ou do próprio veículo. Aqui um aplicativo para você fazer uma série de cronometragens, que é bem interessante isso. E nesse último menu, onde você consegue configurar diversas coisas do veículo. Desde a assistência, configurações gerais do carro, a parte de iluminação, o próprio sistema do multimídia e, por fim, as informações. Então a gente consegue ver que a Mercedes aqui foi bastante fiel ao que ela já tem nas outras centrais multimídias, acrescentando aqui funções extras por conta do modelo EQS. O conforto é levado muito a sério aqui no EQS. Aqui na frente, tanto o passageiro quanto o motorista conta com 3 níveis para ventilação ou 3 níveis para aquecimento dos bancos dianteiros. Mas não é só isso. Pela tela da central multimídia, você tem aqui programas de massagem. São vários tipos que você pode escolher. Escolhida a massagem, apertou para iniciar, ele coloca na tela do multimídia os pontos de pressão que estão sendo executados, tanto para o motorista quanto para o passageiro. É muito legal e relaxante. Bem diferente no Mercedes-Benz EQS, é a tela de multimídia dedicada para o passageiro da frente. São praticamente os mesmos menus da multimídia principal, que aqui quem opera é o passageiro. Então o passageiro pode, por exemplo, fazer configurações do sistema de recarga do carro, pode programar um destino de GPS e colocar na tela principal, controlar funções do telefone, do rádio, das mídias,
ou até mesmo funções mais avançadas, como a parte de conforto, onde ele pode colocar massagem para o motorista e para ele mesmo, ou ainda utilizar aqui gráficos avançados do carro de consumo, de performance ou até do motor, e se for o caso, ele controlar o track pace, que é aqueles sistemas de telemetria para pista, arrancada ou até mesmo telemetria em geral, e tudo isso é o passageiro que faz. Mas mais legal que isso, você pode escolher se você quer controlar a fonte de áudio do carro ou se você quer só controlar uma fonte de áudio para o passageiro. Por quê? O passageiro vem aqui por Bluetooth, conecta um fone de ouvido e aí ele pode ter uma fonte de áudio diferente daquela que está no veículo. Dá para ter pessoas escutando coisas diferentes ao mesmo tempo. O interior do EQS é recheado de recursos de iluminação, mas eu quero chamar a atenção para um em especial. Temos aqui aquela luz interna que pode servir para leitura ou para procurar as coisas. Mas olha que interessante, com a luz apagada, só o fato de eu colocar a mão aqui do lado, ele acende a luz aqui de leitura do passageiro. Ele faz isso automaticamente, olha só. Coloquei minha mão, então se você colocar uma pasta, uma bolsa aqui e você precisa acessar, só o movimento de colocar ele acende, tirou, ele apaga. É ou não é legal isso? Como a gente já viu em outros modelos Mercedes-Benz AMG, existem botões de atalho aqui no volante. Esse do lado direito, você alterna os modos de condução. Então você tem aqui o Individual que você programa, o Comfort, o Sport e o Sport Plus. Botão do lado esquerdo você pode escolher funções que você mais utiliza. Então você pode colocar programa de estabilidade, conforto da suspensão, AMG Dynamics, emulação de som, altura da suspensão. Aqui embaixo é a mesma coisa. Gráfico de consumo, informações do motor. Você também tem programa de estabilidade, ou seja, você vai escolher a função que você mais utiliza. Então, por exemplo, se eu colocar aqui no 3D e apertar o botão, o que acontece? Na tela do multimídia já vai para a função 3D de visualização. Vamos entender como é que funciona aqui o painel totalmente digital da EQS. Primeira coisa que a gente tem que saber é como funciona aqui o controle do volante. Por quê? Você tem dois controles iguais aqui na parte superior, na hastezinha, do lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo controla o painel à frente do motorista. O lado direito controla a tela da central multimídia. Então, eu vou usar só os botões aqui do lado esquerdo. Aqui nós já temos a tela clássica da Mercedes, né? O padrão clássico, inclusive você pode mudar esse padrão. Bom, começando por aqui, a gente tem aqui uma informação que é legal, que você não costuma ver em outros carros 100% elétricos. Então, o primeiro ali é a temperatura do motor elétrico dianteiro. Segundo, o de baixo aqui, a temperatura do motor elétrico traseiro, e o do meio é a temperatura da bateria, porque essa bateria é arrefecida, né? Então, por ali você consegue controlar como é que está a temperatura do sistema elétrico. Usando aqui o touch do controle, porque você não tem botão físico, é um touch, você arrasta para baixo, aí você tem ali o modo de condução que o carro está, aqui o indicador de potência e torque em tempo real, o odômetro do carro, computador de bordo A, que é o desde a partida, aqui ó, é um computador de bordo B, que é desde quando você faz o reset, o indicador de economia, que ele vai dando estrelas para você de acordo com o seu estilo de condução. Você também tem aqui o consumo do carro, que ele te mostra aqui numa forma mais destacada. A autonomia, e aqui é importante observar uma coisa que é bem legal, porque a Mercedes, ela coloca assim, ó, aqui é a autonomia mínima, aqui é a máxima projetada, e ali no meio é o que efetivamente o carro está fazendo com a média que ele já vinha andando. Então você consegue ter uma ideia, não é um número absoluto. Esse número varia dentro desses parâmetros aqui, te ajuda bastante em viagem isso. Aqui se você tem aí uma atenção ao volante, ele vai medindo como você está dirigindo para ver se você não está dirigindo de forma errática e precisa de um descanso. Temos aqui a informação do áudio e aqui embaixo você tem aqui a informação do GPS, que inclusive você consegue explodir essa informação em tela inteira. Então, aqui nos menus de computador de bordo, vocês conseguem ver que é bastante simples utilizar. Aí, apertando aqui a tecla Home no volante, aí você pode escolher, né? Se você quer esse visual aqui, que é o Track Pace, integrado com o aplicativo de performance do carro, você tá vendo aí que você tem outras informações, né? O quanto que o volante está virando, o quanto você está pisando aqui no pedal de freio,
indicador de força G, é bem legal essa tela para quem quer ver performance. Aí você tem um visual aqui Super Sport, que é um visual mais moderno, uma coisa mais elaborada. Você tem esse visual clássico que eu acabei de mostrar. Esse, para quem quer o mínimo de informação possível no painel. Aí você pode colocar aqui um mapa de GPS em tela grande, inclusive, olha que legal, pelo volante mesmo, você consegue fazer aqui o zoom in e zoom out. E olha que resposta gráfica incrivelmente interessante que a gente tem aqui, né? É um mapa de boa qualidade, uma resposta muito boa, os gráficos. Uma tela dedicada para as assistências à condução e, por último, aqui uma tela de serviço, né, que ela coloca informações mais técnicas do carro. Então a gente vê que temos aqui um painel altamente configurável e depois que você entende a lógica de uso, é muito fácil de utilizar. À noite, a iluminação do interior do EQS é um show à parte. Além das várias telas, você também tem muita iluminação. Começando aqui na parte superior, que você tem um detalhe em iluminação. Todo o painel e as portas você tem fitas de LED com iluminação direta e iluminação indireta. Até mesmo aqui no porta-objetos, onde você tem o carregador de celular por indução, você tem iluminação. E tudo isso você configura. Usando o menu Comfort, você vem aqui em Luz Ambiente. Aqui você já tem alguns padrões pré-definidos. Vamos dar exemplos. Os padrões eles mudam as linhas e a iluminação indireta. Esse mescla amarelo com azul. Aí você tem esse, que é um laranja com um tom azul. Esse aqui predominantemente azul. Tem esse que é predominantemente verde. Praticamente tudo vermelho com um detalhe em laranja. Além de vários outros padrões que você consegue escolher aqui. Esses são pré-definidos, mas o cliente pode vir aqui em Unicolor e aí ele vai escolher uma cor toda para o veículo. O carro inteiro vai ficar na cor escolhida do usuário, né? Então se você quiser colocar, por exemplo, um azul, se é uma mulher que quer colocar aqui um cor de rosa, um lilás, ou uma cor mais quente, como por exemplo um amarelo, é possível fazer tudo isso. E ainda dá para personalizar mais coisas. Aqui no menu Luminosidade, você pode fazer o ajustes por áreas. Então, por exemplo, você tem iluminação direta, que são basicamente as guias de LED. Você fica só com a iluminação indireta. Ou você deixa a iluminação direta e apaga a iluminação indireta. Aí somente as guias de LED. Ou simplesmente você pode unificar todas e aí você vai controlar todas as zonas simultaneamente, de uma forma bastante simples. Seja com uma única cor ou então com um padrão de cores já pré-definido pelo carro. Hora de dirigir aqui a EQS. Chave, essa daqui como vocês estão vendo. Vamos dar a partida, olha que legal. Esse barulho pode ser personalizado para indicar a partida e o momento de saída do carro. Vou deixar a chave aqui no console. Já vou destacar algumas coisas. Primeiro, aqui no volante você tem um botão de atalho que você consegue, por exemplo, ligar as câmeras 360 graus do carro, né? Então por aqui fica bastante fácil quando você seleciona. E aí você tem vários modos de visão. Você tem uma visão aqui dianteira, uma traseira, 3/4 traseira do lado esquerdo, 3/4 traseiras do lado direito. E também aqui um modo automático para ele fazer a gestão das câmeras. Outra coisa muito importante é aqui no console, você aperta esse botão, você tem um acesso rápido ao carro e aqui ó, você tem uma função onde você consegue levantar o nível da suspensão, né? Tá aceso aqui, ele vai levantar. Inclusive, você pode ó, salvar a posição, toque aqui. Por quê? Ele tem um GPS embarcado e quando você manda ele salvar essa memória, toda vez que você passar nessa posição, baseado no mapa de GPS onde você salvou, ele automaticamente levanta o carro. Aqui nós vamos fazer o nosso teste de tachão e o de lombada. Claro que a velocidade vai ser mais baixa, porque quando o carro está na posição mais baixa de suspensão, pessoal, o meio desse carro pega com muita facilidade em qualquer lombada um pouquinho mais alta. Por isso que ele tem esse recurso de levantar a suspensão. E mesmo com a suspensão mais alta, ele ainda continua sendo um veículo baixo. Isso aqui é só para você melhorar um pouquinho a passagem nas lombadas. Então,
nesse carro você tem que tomar bastante cuidado em lombada. Mas vamos fazer o teste aqui, vamos ver como é que ele se comporta, primeiramente com a questão de conforto, isolamento acústico. E eu já vou aproveitar, vou com a câmera 3D ligada aqui, vou colocar na imagem dianteira, até para vocês poderem ter uma visão aqui do processo. Então, primeiro, vamos alinhar aqui o carro com os tachões. Bom, eu vou dizer para vocês que o isolamento acústico é muito bom, você não escuta barulhos de acabamento aqui dentro. E o conforto também é muito legal. Lembrando que esse carro tem uma roda bastante grande, né? Então, por conta disso, eu estou fazendo uma avaliação do conforto até em função do tamanho de roda que ele tem. Na lombada, é preciso passar devagar. Mesmo com a suspensão elevada, que é o que eu estou utilizando agora, precisa passar devagar. Valeta também precisa passar devagar, porque o carro é bastante baixo. Bom, passando na lombada, você já percebe que por conta dessa suspensão ser pneumática a ar, né, ela não dá aquele rebound, né, não dá aquela coisa do pump da suspensão. Então ele passa com uma suavidade bastante grande. Mas quem for comprar esse carro precisa saber que ele não é necessariamente o carro para rodar em piso brasileiro. Então você tem que estar preparado para entender que não é todo lugar que você vai conseguir usar o carro, e quando as ruas estiverem desniveladas, inclusive como essa que nós vamos passar aqui, você tem que usar uma velocidade mais baixa. Mas vamos ver agora o isolamento acústico aqui no piso desnivelado. É muito bom. E o carro é muito confortável, extremamente confortável. E sempre lembrando, lombada devagar para não ter problema. E para nossa manobra de fim de rua, usando aqui o sistema de câmera 360 graus que eu vou acionar aqui pelo volante, vamos até para aproveitar e mostrar para vocês como é que eu alinho o carro ali com a guia. Então, a gente está vendo a imagem em 3D, né, a Bird View, aquela superior. Vocês estão vendo, estou aproximando o carro ali do limite da guia. Podemos até mudar a visão aqui para ficar mais fácil, olha só. Vou colocar esse 3/4 traseiro aí, ó. Eu coloco a roda ali no limite do cimento. A gente até consegue, por exemplo, olhar aqui com a câmera traseira, com a câmera dianteira também, e se a gente precisar, a gente tem essa imagem aqui mais próxima. Bom, agora aqui eu estou alinhado aqui no nosso ponto de partida. Lembrando que esse carro tem as rodas traseiras que viram, né? Então quando eu faço o volante para a esquerda, a roda vira para a direita em até 10 graus para diminuir o raio de giro. Vamos ver se realmente isso funciona aqui. Vou colocar aqui a minha câmera dianteira, o carro já está alinhado. Vamos até aqui o nosso ponto de referência. Vamos virar todo o volante. Olha, pessoal, uma volta de volante vira toda a roda, né? Isso é bem interessante. Roda traseira lá já está esterçada, né? Então vamos ver como é que o carro se comporta aqui. Lembrando, ó, pessoal, ele já virou 90 graus aqui. Nem chegou a encostar na guia. E esse carro tem 5,21 metros de comprimento. Mas vamos lá, vamos até encostar o pneu dianteiro na guia. Ó, encostou o pneu dianteiro na guia agora. Agora eu vou voltar um pouquinho aqui para poder desvirar o volante com segurança, não forçar o sistema. Uma volta, mais uma volta, o carro virou completamente. O entre-eixos desse carro é muito generoso, né? Nós estamos falando de mais de 3,20 metros de entre-eixos. E olha só, o carro parou aqui no centro da rua. Então ele tem tamanho que a gente pode afirmar que é um tamanho de picape média. E o picape médio é um SUV grande. E ele usou um espaço aqui de veículo médio aqui no nosso canal. Então a gente vê que esse sistema de virar a roda traseira ajuda e ajuda bastante na manobra. Além das câmeras 360 graus, né? Retomada de 60 para 120. O legal é que aqui a gente vai usar o Track Pace, que já está programado para fazer a medição de 60 para 120. Então a única coisa que eu preciso fazer é baixar o carro abaixo de 60 e acelerar até 120, que ele vai fazer o registro aqui automaticamente. Vamos lá no nosso ponto de referência da rodovia. Fazer a redução aqui da velocidade. Baixar para os 60 por hora. E aí pisar tudo. Vamos lá, pessoal? Olha lá, menos de 60. E agora vamos pisar.
começou a marcar 100, 120. Bom, ele está pedindo para mim registrar como é que está o clima nesse momento. No caso ensolarado, e olha só, de 60 para 100, ele precisou de 1,73 segundos. De 60 para 120, 3,0977 metros. É muito legal esse sistema embarcado para fazer medição. Agora aqui para o 0 a 100, vamos fazer alguns ajustes no carro. Primeiro que eu vou fazer é vir aqui nos modos de condução do veículo e vou colocar ele aqui no modo Sport Plus. Então ele já muda todo o carro, deixa ele numa condição muito mais esportiva. Painel aqui do carro também eu posso colocar aqui na função Track Pace. E aí na função Track Pace, eu vou entrar aqui nela e vou editar ela agora para a minha necessidade aqui. Então olha só, você pode escolher a velocidade de partida, no caso aqui vai ser 0, e a velocidade desejada, que no caso eu vou colocar 100 km por hora, olha só. Então ele vai marcar de 0 a 100 a função aí do Track Pace. E agora a gente vai ver se isso tudo vai bater com a nossa medição de GPS. Bora lá para aceleração, estolar o carro. Saída brava, muito brava. E olha só, nosso GPS diz 3,38 e o registro aqui no carro 3,46. Temos uma boa precisão aqui das duas medições. Como é muito legal acelerar esse monstro, eu vou fazer de novo. Estolando, pisando no freio e... Nossa, que saída, pessoal! E olha aí, 3,44 no nosso GPS. Vamos ver quanto é que deu o registro aqui no carro. 3,46. É impressionante. Agora eu vou trocar o modo. Eu vou passar ele para o modo Sport. É um modo mais agressivo, mas não tão quanto o Sport Plus. Será que vai ter diferença? Vamos lá, vamos ver. Estolando. No nosso GPS deu 3,37 e aqui no carro 3,46. Agora vamos usar o carro aqui no modo Comfort, que é o modo que todo mundo usa, mas também vou usar a função aqui do Track Pace. Vamos ver como é que o carro se comporta? Vamos estolar. Ó, a estolada já é diferente, só vou tirar o pé do freio. No nosso GPS deu 3,57 e aqui no carro 3,65. O carro fica mais manso efetivamente. Hora de ir para a estrada testar as assistências à condução. E aqui no painel a gente tem inclusive uma tela dedicada para as assistências, que é essa daqui. E você também consegue configurar algumas coisas. Então, na tela da multimídia, você consegue, por exemplo, apertar aqui definições, vir aqui na função condução, e aí você tem assistente ativo de distância, que pode ficar de acordo com o Dynamic Select, e até mesmo com base no trajeto, tá ativo. O assistente ativo de direção, olha só, ele também já está ativo. Prevenção de colisão, eu sempre deixo no antecipado, para o sistema ficar mais sensível. O assistente ativo de trajetória, ligar ele aqui, ele também está de forma antecipada, e a assistência avançada também está ativada. E o assistente de ponto cego. Esses são os pertinentes à condução na estrada. Começar aqui mostrando a virtualização dos carros aqui no painel, né? Então a câmera consegue entender o que está acontecendo lá fora e olha como ela coloca os veículos aqui, né? Então tem um carro aqui na pista da direita, olha só. E ela vai mostrando, inclusive, quando o carro está bem do lado, ó. O carro já está bem do meu lado, ele ainda continua sendo exemplificado. E tem mais coisas, porque essa câmera, ela consegue identificar, por exemplo, quando é um caminhão. Então, quando é um caminhão, ele coloca ali um obstáculo maior. Quando é uma moto, também faz o registro da moto. Então, ela consegue fazer toda a exemplificação do que está acontecendo enquanto você está conduzindo o carro. Tem as partes curiosas aqui também, ó. Na minha frente vai uma van, né?
só que ela tá achando que é um caminhão, né? Tem ainda algumas coisinhas às vezes para ajustar, mas o ponto importante é que ele mostra que é um veículo de maior porte. Inclusive, olha só, se eu estiver muito próximo dessa van, ele também dá uma indicação aqui de aviso de distância, para que eu mantenha uma distância mais segura desse veículo que está indo à minha frente. Aqui no menu de acesso rápido, aqui no console, quando você aperta aqui o carrinho, nessa tela você já consegue ver algumas funções dos assistentes que estão ou não ligados. Então eu tenho aqui o assistente ativo de direção que está desligado, mas o assistente de manutenção de trajetória já está ligado. Então, independente de controle de cruzeiro adaptativo, qualquer coisa, se eu forçar o carro para fora da faixa, o que acontece? Ele me dá a indicação ali no painel e atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Ele não está centralizando. Ó. Fazer mais um teste aqui, ó. Mais uma vez atuou no volante. Outra vez, olha aí, tá vendo? Ele faz a correção para trazer o carro para dentro da faixa. E isso, quando o motorista está dirigindo de forma um pouco mais distraída e não está vendo às vezes as faixas, ou não está prestando toda atenção, faz toda a diferença. A gente tem também aqui o controle de cruzeiro adaptativo. Vou programar aqui o controle, vou setar a velocidade aqui na via, aqui no caso, nós temos 120 por hora, tá aqui em cima no painel. E eu também posso escolher a distância que eu quero em relação ao veículo que vai à minha frente. Ó, agora eu tenho um caminhão e eu posso colocar uma distância maior ou uma distância menor. No caso aqui, eu estou com a distância menor em relação ao veículo que está indo à minha frente. E ó, ele já está usando o ACC e também o assistente de permanência de faixa. Então ele não está centralizando o carro na faixa, mas está mantendo a distância. Se eu for para trás de um carro que tem mais velocidade, o que acontece? Ele acelera o veículo para chegar na velocidade que eu escolhi. E lembrando, né, que essa resposta pode ser configurada pela central multimídia se você quer uma forma mais confortável e esportiva, ou indexada pelos modos de condução. Além do controle de cruzeiro adaptativo e o sistema de permanência de faixa, aí você pode ter o assistente ativo de direção. Esse vai centralizar o carro na faixa. Então, ó, ele já está centralizando. Tem um caminhão à minha frente, eu vou dar seta para mudar de faixa. Olha só, deu até o alerta aqui de um carro que estava se aproximando de mim aqui pelo ponto cego. O assistente ativo de direção está atuando. Estou com a velocidade máxima programada, que é 120 km por hora. E aí, ele está mantendo já a distância em relação ao caminhão que vai à minha frente, ó. Se eu der um toque no volante para o carro sair da faixa, olha só, ele já deixa o volante mais duro. Claro que se eu me sobrepor ao volante, eu consigo fazer qualquer manobra, mas se você der um toque suave aqui no volante, você percebe que ele já tem uma certa resistência para manter o veículo centralizado. Agora, e se eu ficar muito tempo sem colocar a mão no volante? Vamos mudar de faixa aqui e vamos deixar ele centralizar o sistema, ó. Já centralizou, estamos até, ó, já deu alerta. Já percebeu que eu estou sem a mão no volante, já deu aqui um alerta. Vamos ver quanto tempo ele vai dirigir aqui o EQS sem... Voltou a dar o alerta, estou deixando o carro conduzir sozinho. Tem um caminhão à minha frente, ele já freou em relação ao caminhão, continua centralizado na faixa. Tá ali o aviso na parte superior, apareceu de novo aqui no painel. Alerta sonoro de novo, ó, tá dirigindo bastante, hein? Mais alerta sonoro. Vamos ver. Até que tá dirigindo bastante sem a mão, né? Vamos lá. Vamos ver o que ele faz. Se ele é que nem aqueles carros que simplesmente desativa ou se ele toma alguma outra atitude aqui. Vamos lá. Já faz bastante tempo que eu tô sem a mão no volante, hein, pessoal? Ó. Iniciando a parada de emergência. Então, quer dizer, ele vai parar o carro e vai ligar o pisca. Então, por uma questão de emergência. O que a gente consegue ver é que o assistente funciona muito bem aqui na EQS. Usando aqui o botão que nós temos no volante, que tem várias funções de acesso, você pode, por exemplo, colocar aqui o gráfico que mostra o uso do torque e da potência em kilowatts. O que é legal, né? Porque outros carros a combustão da Mercedes, ele também mostra a potência em kilowatts. Só que aqui é quilowatt real mesmo, né? Porque o carro já é elétrico, então você está vendo exatamente quanto você está gastando e o torque. Quando você freia o carro,
ele mostra o que ele está aplicando de torque negativo, né, na frenagem e também o quanto ele está recuperando de energia. Olha que legal. Então se você acelerar, olha lá, você tem aí a subida do torque e a subida da potência. Tirou o pé do acelerador, aí é o contrário. E aí você consegue ter exatamente o que está acontecendo com o carro aqui nesses dois fluxos de energia, e até mesmo esse número aqui embaixo são os amperes utilizados. Olha que legal, tá vendo ali, ó? 96 amperes, aqui está recuperando 34 amperes, mas vamos dar uma cutucada mais forte aqui para ver até onde vai. Olha só. Olha lá. Vocês viram? Chegar perto ali de 1000 amperes de corrente, né, para puxar da bateria. Então você tem aqui o monitoramento, aliás, em tempo real. Pelos botões de atalho que a gente tem aqui no volante, então a gente consegue acessar várias coisas da tela da central multimídia. Esse é o medidor que a gente estava usando na estrada para ver potência e torque. Agora, usando o botãozinho aqui do volante, eu posso escolher outras funções. Essa daqui, por exemplo, vai me dar ali a indicação da suspensão. E não é só a suspensão, né? É a posição das rodas. Olha lá, roda dianteira. Virando, está dizendo que a roda dianteira está menos 35 graus e a traseira 7,5 graus no oposto. Se eu virar para o outro lado, ó, também diz a mesma coisa aqui, ó, 35, 7,5. Mas não é só isso. Pelo botão aqui do volante, eu consigo, por exemplo, levantar o carro. Apertei aqui para subir o carro. Se eu até quiser gravar para o GPS fazer isso automaticamente, ele está suspendendo o carro e está dando a indicação aqui do lado, ó, mais um. Está fazendo aí o levantamento da suspensão, a bolinha ali, ó, vai subindo, justamente para indicar o nível mais alto. E quando você anda com o carro, essas pequenas linhas que tem aqui, elas vão meio que copiando o que está acontecendo com o terreno. Vamos dar uma olhada, olha só. Tá vendo? Elas fazem pequenas oscilações, então qualquer movimentação que a suspensão faça é copiado aqui nessas indicações de linha. Então, quanto pior for o piso, quanto mais oscilação tiver na carroceria, mais a linhazinha balança, fazendo a indicação em tempo real de tudo que está acontecendo com as rodas e com a suspensão do carro. Hora de fazer um teste de consumo. Para isso, vamos fazer uma viagem aí de aproximadamente 90 quilômetros. Vai levar aí aproximadamente 1h10 essa viagem. E a gente já colocou no GPS do carro, tá? Então a gente tem aqui na tela principal do GPS do carro e também, se eu quiser, posso colocar na tela de GPS aqui na frente do motorista. Bom, a bateria está com 100%, né? A gente está projetando aqui um máximo de 527 quilômetros, isso é na condição melhor. Ou então na condição normal, 483. Vamos ver lá no destino como é que a gente chega e qual vai ser o consumo da EQS. Uma coisa muito legal aqui é a realidade aumentada, né? Então, você está vendo que essa imagem que ele projeta sobre o GPS, inclusive é uma câmera, ó, que fica aqui, ó. Quando eu coloco o meu dedo, vocês conseguem ver que eu obstruo ela. Pois bem, o que essa realidade aumentada faz? Coloca a imagem da rua e mostra para onde eu tenho que virar. Então, à medida que você vai chegando no local, olha só, você está vendo essas setas aí. E isso ajuda bastante, né? Porque às vezes você está naqueles caminhos que, por exemplo, tem aquelas trifurcações, né? Você tem uma saída e tem uma outra saída em diagonal. E você fica na dúvida, qual delas que eu pego? Com essa realidade aumentada, isso ajuda e ajuda bastante nesse tipo de situação. Usando essa tela aqui do painel que mostra o quanto que você gasta de energia e torque, você também consegue ver a recuperação do carro. E tem dois pedal shifts aqui atrás do volante. Bom, pedal shift em carro elétrico para quê? Para aplicar a recuperação de energia. Então aqui no painel, na parte de baixo aqui, do lado direito, você está vendo aqui onde você tem um gráfico de recuperação. No caso, recuperação normal. Tirei o pé do acelerador, ó, ele já está fazendo aqui uma recuperação de energia e mostrando também ali no indicativo de potência. Se eu apertar aqui o down, olha só, ele aplica uma recuperação mais forte. Inclusive, olha como ele freia o carro, né? É como se você estivesse freando, né? Então, ele dá uma recuperação bem forte. Agora, e se você quiser andar com o carro como se fosse um carro a combustão, sem ter essa sensação de frenagem? Dá também. É só você colocar aqui no pedal shift da direita, nenhuma recuperação. Aí você tirou o pé do acelerador, o carro fica solto.
Então você pode escolher entre a recuperação normal e a recuperação forte ou nenhuma recuperação através aqui do pedal shift. Isso é muito legal, porque você está dirigindo o carro na cidade, imagina, você viu o semáforo fechar, em vez de pisar no freio, aplica a recuperação forte. Se você vê que não está sendo suficiente, aí você pisa no freio. Ou até mesmo, descendo uma serra, você usa isso para controlar a velocidade do veículo. Chegando aqui no nosso destino, vamos conferir o resultado, olha só. Na indicação Eco, eu consegui 4 estrelas de 5, então foi uma condução relativamente econômica. Não dirigi da forma mais econômica, mas também não dirigi de forma tão suave. Quando a gente vem na informação de consumo, eu tenho ali 232 watt-hora para cada quilômetro. Pessoal, é fácil. Isso aqui são 23,2 kWh para cada 100 km, né? Então quando a gente compara com os outros veículos 100% elétricos, para um veículo desse tamanho e com essa potência, eu achei que o consumo foi muito bom. Quando a gente desce mais um pouquinho, a gente tem aí a projeção de autonomia, né? A mínima 328, a estimada com esse consumo 388, né? E a máxima 421. Lembrando aqui, ó, que eu percorri 91 quilômetros, 69 quilômetros por hora de velocidade média em 1 hora e 19. Eu achei o consumo muito bom. E vocês? Fizemos um segundo teste de consumo, e aí com uma condução um pouco mais moderada, usando o carro da forma mais eficiente possível em circuito de estrada. 1 hora e 33, percorremos 92 km, velocidade média de 59 km por hora. Pois bem, aqui o carro teve um consumo de 223 watts-hora por quilômetro, que equivale a 22,3 kWh para cada 100 km. Nessa situação aqui, considerando a bateria de 107,8 kWh, pessoal, nessa condição nós conseguiríamos uma autonomia de até 480 km. Vocês podem ver que é um número abaixo do WLTP, porém bem acima daquele declarado pelo Inmetro. Se a gente considerar o combinado da viagem, o trecho de ida, onde eu dirigi de uma maneira um pouquinho mais agressiva, não foi esportiva, só um pouquinho mais agressiva, com o trecho de volta, que foi a forma bastante econômica, aí a gente vai ter uma média de 23,5 kWh para cada 100 km. Nesse caso, utilizando essa média aqui, ainda assim nós teríamos uma autonomia de 450 km. Então dizer que a EQS efetivamente consegue fazer mais que 400 km com uma carga de bateria é bastante factível. E como fica o carregamento do Mercedes-Benz EQS 53 AMG utilizando carregador de parede? Mais uma vez, utilizando o nosso carregador da WEG, temos duas instalações. Aqui, um sistema bifásico. E deste lado, nós temos um sistema trifásico. O carregador foi montado utilizando fases de 110 volts. Portanto, o trifásico aqui é 220 e no bifásico temos aquele 220 convencional formado por duas fases de 110 volts. Carro já conectado no lado bifásico. A informação aqui no display está dizendo 6 kW, mas quando você vem no detalhado, estão entrando aí 6,9 kW. E aí, se você quiser informação de corrente, 32 amperes e a tensão em 218 volts. Com essa potência, considerando que a gente precisa carregar cerca de 40% da bateria, e que agora são 6 horas da tarde, o carro vai levar aproximadamente quase 7 horas para completar a carga total. E no lado trifásico, que o carregador pode entregar aproximadamente 12 kW, qual é a situação? Olhando aqui no display, a gente está vendo aqui uma informação de 6 kW. Quando a gente vem no detalhado, está entrando 6,1 kW. E se a gente quiser a informação detalhada aqui de corrente, ó, 16 amperes em 220 volts.
Mas por que isso acontece? O EQS 53 até consegue receber potências de até 11 kW no ACDU tipo 2. E esse carregador também entrega essa potência, só que esse carregador entrega essa potência com 32 amperes e o carro está limitado em 16 amperes. Para você conseguir carregar o carro com 11 kW no ACDU tipo 2, você vai precisar do trifásico 380, onde cada fase é de 220. Aqui, como cada fase é de 110 e o carro tem uma limitação de 16 amperes, a potência máxima que você vai conseguir é em torno de 6 kW, ainda que o carregador seja trifásico. E com o carro recebendo menos potência no sistema trifásico por conta da limitação interna de 6,1 kW, olha só, para carregar aí os 40%, aí o carro vai levar cerca de quase 8 horas. Se você mora numa região onde as fases são de 110 volts, a melhor solução em carregador de parede para EQS 53 AMG seria o V-Mob Wall com potência máxima de 7,68 kW instalado num sistema bifásico. Esse carregador tem um custo de aproximadamente R$7.000 e a instalação dele pelo nosso parceiro R-Force a partir de R$4.000. Agora, se você mora numa região onde as fases são de 220 volts, você vai ter o trifásico 380. Nesse caso, você pode pensar no carregador V-Mob Parking, que ele será um trifásico com potência máxima de aproximadamente 23 kW. Aí o carro vai carregar com 11 kW, o que vai ser bem mais rápido. Esse carregador V-Mob Parking tem um preço aproximado de R$9.000 e a instalação pelo nosso parceiro R-Force a partir de R$7.000. Vamos ver agora aqui o Digital Light da EQS funcionando. Ele já está ativo e já está inclusive operando. A gente consegue ver que o carro à minha frente ele está sendo recortado. Tem iluminação dos lados. Agora nós vamos pegar aqui um acesso para outra rodovia. E aqui a gente provavelmente vai ter mais destaque desse recorte ativo do farol. Olha que legal. Tem iluminação exatamente aonde termina o carro. E no carro você consegue ver bem ali o quadradinho escuro. Novamente, iluminando aqui o lado direito, sem iluminar o carro ali na frente. Nós vamos fazer mais uma curva agora para a direita. Olha que legal. Ele recorta exatamente onde está o carro. Muito eficiente esse sistema Digital Light da Mercedes. Bastante eficiente mesmo o funcionamento dele. À minha esquerda a gente tem a pista devidamente iluminada, à direita também, mas o carro na frente ele não sofre nenhum ofuscamento por conta do farol alto. Funciona muito bem. Agora vamos usar um caminhão aqui como exemplo para destacar aí o Digital Light. Pegando o acesso aqui para outra rodovia, o caminhão está à nossa frente, a gente já nota o recorte do farol em volta do caminhão. Olha aí, do lado esquerdo a iluminação terminando bem próxima da lanterna do caminhão. Fez o recorte direitinho aqui. Lado direito está iluminado pelo farol ativo. A gente percebe bem ali na grama da rodovia. Aqui a gente também vai conseguir ver mais uma vez o recorte. Então vamos lá, olha ali. O farol acompanhando ali a lanterna certinho do caminhão, do lado esquerdo do caminhão. Operando muito bem. A gente consegue ver lá na frente também, do lado esquerdo, a iluminação e do lado direito, a iluminação um pouquinho mais forte. Agora, como a velocidade está um pouco mais baixa, o sistema automático desativou. Ele precisa ter um pouco de velocidade. Voltou a fazer a gestão automática do facho. Vamos pegar mais um acesso aqui de rodovia para a gente conseguir ver bem o funcionamento do sistema. Vamos lá? Vamos lá. Olha aí. O farol já está funcionando. Ilumina bem aqui do lado esquerdo. Temos um carro lá na frente.
Vamos ver. Olha aí o contorno do carro certinho. A marcação exata. Do lado direito ali na traseira do carro, o recorte do farol, acompanhando toda a curva. Agora tem vários veículos aí à frente. Lado esquerdo aqui a gente tem iluminação em toda a sinalização de pista, mas ela termina exatamente no limite do carro. Aqui deu para ver muito bem o quadrado formado pelo veículo, com iluminação dos dois lados. Bastante eficiente. Agora vamos ver o Digital Light entrando em atividade quando você ganha velocidade na rodovia. Vou acelerar o carro. Ainda não começou a funcionar o sistema automático. Agora ele já entendeu que pode usar o sistema automático. A gente consegue ver uma transição bastante nítida quando ele não está funcionando e quando ele está em operação. A gente tem um pequeno quadradinho ali no caminhão à esquerda. Agora o farol vai praticamente no máximo, não tem nenhum veículo à frente. Mas quando a gente se aproxima aqui de um cruzamento, aí o farol automaticamente vai reduzindo para o farol baixo convencional por conta do cruzamento com outros veículos. Bom, pessoal, hora de fazer aqui o test drive com meu amigo Antônio Dias. Antônio, você tem aí uma tradição na família de Mercedes, não é? Pois é, o meu pai, o Armindo, ele sempre foi um fã incondicional da marca, né? Falecido, né? Ele faleceu em 2018, mas um fã incondicional. Ele, assim que ele conseguiu, né? A história dele é um self-made man, né? Assim que ele conseguiu... Fundador do grupo Arcel, né? Isso, e assim que ele conseguiu, assim, já com alguns recursos e tal... Isso assim, final dos anos 70, ele adotou a marca e daí teve... No final, ele era fã da S500, né? Pessoal, a antecessora dessa. Antecessora dessa. Mas já teve a esportiva, já teve vários modelos, né? Mas ele fazia a questão de sempre ter... Quando ele comprava, né? Daí ele ficava bons anos, né? Que até é a proposta da marca, né? Daí ele ficava uns bons 5 anos com o carro, né? Tá vendo, pessoal? Então eu tô falando com uma pessoa que conhece Mercedes-Benz na família, né? Agora, antes de você dirigir, Antônio, rapidamente, o que mais te impressionou num primeiro momento aqui nesse carro? Essa super tela, né? Tela motorista, tela no meio e tela passageiro. A tela passageiro, né? Assim, bom, primeiro o tamanho da tela é impressionante e você ter a tela do passageiro, onde ele vai conseguir comandar as coisas sem, assim... Atrapalhar o motorista. Atrapalhar, acho que essa é a palavra. Nossa, muito legal. Assim, o carro todo é muito bonito. O design dele. O assento, eu fiquei impressionado porque ele é um assento esportivo, mas muito confortável. Ele consegue mesclar as duas coisas. Ele mexe as duas coisas. Porque tem alguns assentos que você sente, ele é duro e às vezes você sente ele demais aqui, né? Ele pega muito. Pega demais. Esse aqui, assim, é o tom perfeito. Pessoal, tá só começando. Agora o Antônio vai dirigir para ver as outras características da EQS. Bom, agora o Antônio já está dirigindo aqui a EQS. Estamos usando aqui o modo Comfort, que é o modo mais manso aqui da EQS. Primeiro momento, o que você já pode dizer do carro, Antônio? Você conhece produtos bem sofisticados? Olha, uma coisa que sempre faz diferença em produtos sofisticados é a refrigeração do banco, né? No Brasil, aquecimento é claro que é algo menos interessante. Hoje, lá fora, está um dia surreal, né? 38, aquela lua de Campinas, né? Aquela luazinha assim, tá uns 38. Nenhuma nuvem no céu, vocês estão vendo aqui o sol batendo aqui na gente pelo teto solar, né? E o banco, como a gente falou, além dele ser extremamente confortável e ele ter a junção perfeita entre conforto e um banco esportivo, a refrigeração dele, num dia como hoje, faz toda a diferença, né? Porque por mais que você ligue o ar-condicionado, você está sentado, né, no banco de couro... Ele vai esquentando. Ele vai esquentar. E aqui... impressionante assim, como se sente bem, né? Esse conforto aqui. Outra coisa que a gente testou, a gente até nem estava gravando, é a massagem, né? Curtiu? Nossa, outro dia eu fui para Ilhabela, né? Então quando você pega esse tipo de viagem mais longa, eu fui para Ilhabela no feriado, depois teve aquela chatice da balsa.
Uma viagem mais longa faz diferença, né? Porque você quer chegar rápido, você não quer parar. Então você quer encarar 4 horas mesmo e vambora. Então, faz toda a diferença a massagem na hora que você dá aquela relaxada, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Antônio. Aqui nós temos um carro de linha AMG, a gente sabe que a linha AMG da Mercedes-Benz sempre busca a esportividade. Mas a gente está usando ele no modo manso. O que você está achando do ajuste de suspensão? Ele é muito agradável e uma coisa que é impressionante, assim, você não tem uma sensação de um carro duro, porque quando você está num carro exageradamente esportivo, você pega uma viagem longa, você vai ter, depois de um tempo cansa, né? Mas também você tem uma sensação de um carro ágil, um carro que se eu acelerar, dá um susto. Se eu preciso frear, se eu preciso mudar de faixa rapidinho, que a gente está fazendo aqui, na mão. Na mão, ó, aqui, ó, eu resolvi acelerar e de repente veio alguma coisa aqui, eu freiei, puxei para um lado, vim para o outro, olha isso. Na mão, trilho. Na mão, isso cara. no modo comfort, hein? No modo comfort. Ainda não deixamos o carro mais bravo. Então, aqui, dentro dos produtos premium que você conhece, você tá notando muita diferença? Eu estava comentando, né, que eu tive a oportunidade de dirigir o Q8 e-tron lá na Espanha. Uma promoção, enfim, um hotel que eu fiquei lá, você tinha direito a ficar um dia com o carro, fiquei um dia com o carro. Eu fiquei impressionadíssimo com o Q8 e-tron. Impressionadíssimo, né? Eu tava comentando que eu tava com meu filho falou, pai, dá uma acelerada aí. Rapaz, quando você vem nesse carro, rapaz... É diferente. Que isso, rapaz? Eu tô comparando com o Q8 e-tron, assim... E aí, você vê que aqui... Não, é muito... Essa aceleração que a gente testou, nossa, é um negócio... Fora da casa. Fora da casa. E um carro com o quê? 2 toneladas? Por aí, por aí. É muita performance. Agora, eu vou aproveitar, já que o Antônio gostou bastante do modo Comfort, eu vou apertar aqui os modos de condução AMG, eu já vou direto pro Sport Plus, que é o modo mais bravo do carro, né? A gente já tá com uma suspensão mais dura, a gente já tá com o volante mais firme, a gente já tá com uma resposta melhor de acelerador e um barulhinho, né? Como é que você definiu o barulhinho? Cara, é um barulhinho e-tron, é o filme, né? Olha isso, ó. Nossa, cara, olha que surreal. Ele mescla modernidade com clássico. Modernidade com clássico. Uma coisa que eu acho muito impressionante nesse carro é que você sempre tem a sensação dele na mão. A gente acelera e teve uma hora que tinha um carro, né, na esquerda, 60 por hora. Em nenhum momento você fala, nossa, e agora? Não vai dar. É muito... E essa direção progressiva aqui, né, que ele sempre te dá uma tensão no volante, isso é fundamental para você ter essa sensação de segurança. Alguns outros modelos, né, agora como eu não vou falar tão bem da marca, não vou falar qual é o modelo. Alguns outros modelos, ele não tem essa questão do volante ficar firme. E aí você tem uma sensação que, poxa, se eu fizer alguma coisinha, o carro pode... Tô falando quando a gente acelera, né? Claro, quando dá mais motor. Quando dá mais motor. Esse aqui é muito impressionante. Agora, preciso te perguntar isso, né, Antônio? Porque você, obviamente, a família teve vários Mercedes. Óbvio que uma vez ou outra você pegou o Mercedes do pai, né? Óbvio. Em relação ao passado, o S500 para esse carro, o que você pode dizer? Uma característica do S500 que eu sempre senti, e esse carro é o sucessor, é o quanto você sente... se você não olha para o velocímetro, você não faz noção que você está a 180, 200 por hora. Você não tem essa noção, porque o ruído interno entra a zero. Se a gente tiver no Comfort, se estiver aqui no Super Sport, aí tem um barulhinho. Não, mas é o ronco provocado. Ok. Mas eu digo assim, o ruído do ar, do asfalto... Vibrações. Externas, A palavra é vibrações. Não entra. E aí, quando você olha no velocímetro, você fala, caramba, eu já estou nessa velocidade. Então isso é total. Agora, essa super aceleração que ele faz,
realmente o carro elétrico ele vai te dar uma superioridade, né? Na resposta, porque o carro não elétrico, ele tem um tempo, né, entre você pisar e ele responder. Isso. Por mais que ele seja um turbo, por mais que ele tenha sistemas, ele tem um delay. E aqui, o que é muito impressionante é delay zero. Você tocou, ele voou. Assusta. Primeira vez que a gente falou, você falou, não, então agora pisa. Eu falei, dá um susto. Dá um susto, cara. Dá um susto. Olha isso. Tem que acostumar com o carro. Ó, impressionante. Então, assim, na sua avaliação, é um salto tecnológico bem acima do S500 que você já conhece. Bem acima, e é um carro que é o prazer de dirigir, né? Você dirige esse carro aqui, você fala, uau, eu tô com o top da tecnologia, eu tô com o top da performance. É muito evidente. Você dirige esse carro, você fala, eu tô com o que há de melhor em performance e tecnologia. É muito claro isso. Pessoal, só para vocês entenderem, o Antônio Dias, além de um grande amigo meu de muito tempo, ele é o diretor-geral do Royal Palm Plaza, né? O hotel que a gente pode definir aqui no Brasil como um dos melhores resorts de todo o mercado brasileiro, isso sem fazer nenhum tipo de exagero, e certamente o melhor resort do interior do estado de São Paulo, que é o estado mais rico da nação. Então ele está acostumado com produtos sofisticados. Tô sim, e tenho esse privilégio. Ele tem esse privilégio. E como vocês estão vendo, o Mercedes-Benz EQS 53 AMG surpreendeu. Surpreendeu demais. É uma super performance, cara. É impressionante. Não imaginava que era tudo isso. Não imaginava que era tudo isso. O quanto você sente o carro na mão, o quanto o carro responde. E a beleza do carro, né? Bonito sem ser espalhafatoso. Bonito sem ser espalhafatoso, extremamente elegante. Esse painel deles tá lindo, assim, a integração, né? Tem alguns painéis que você fala, poxa, não foi uma solução feliz. Não orna. Não orna. Vamos usar o termo aqui do interior, né? Não orna. Aqui orna tudo. Cara, muito lindo, muito... É o que você falou, ele é elegante, ele é moderno, mas ele mantém uma sobriedade. Um produto que faz jus à Mercedes, um produto que faz jus a essa performance top aqui. É impressionante. Pessoal, palavras do diretor-geral do Royal Palm Plaza, um dos melhores resorts do Brasil. Aliás, vamos aproveitar também para contar depois um pouquinho desse resort, que inclusive tem novidade. Vamos conferir aqui no vídeo. E olha só, pessoal, Royal Palm Plaza vocês já conhecem de outras épocas, mas eu vou só relembrar, né? Não é um simples hotel 5 estrelas, é o hotel 5 estrelas no interior do estado de São Paulo, até porque dentro do próprio hotel tem um 5 estrelas plus, que é o The Palms. Além disso, um baita complexo de piscinas, recentemente teve uma expansão desse complexo de piscinas, tem área para as crianças na piscina, tem a casa de campo, que inclusive a casa de campo tem ali área de eventos, tem spa, tem academia, tem um monte de coisas temáticas. E agora eu vou aproveitar o Antônio aqui para ele falar um pouco das novidades mais recentes do Royal. E aí, Antônio, quais são as mais recentes? Vamos falar primeiro das implementações. Bom, a gente, em 21, né, reconhecendo o sucesso, né, do beach tênis, em 21, a gente faz 4 quadras de beach tênis. Com areia de praia, né? Com areia de praia, é impressionante como... Em Campinas, hein, pessoal? Em Campinas. E é impressionante o sucesso. Tá sempre assim, sempre gente jogando. O que é muito legal é que o beach tênis também trouxe gente de volta para o tênis. As outras, além das 4 de beach tênis, tem 3 de tênis. E a gente percebe também que voltou o movimento nas quadras de tênis. Esse ano a gente inaugurou, né? A gente tem um foco sempre muito grande para a família, quem tem crianças, né? Então, em julho, a gente inaugura a Arena do Caco, que é um super espaço, é um super kids club. Além da fofa flor, do Capitão Curpaco Paco. E daí é o novo personagem, que é o Macaco Caco. Macaco Caco. Por isso que chama Arena do Caco, porque é um teatro de arena, o que é muito legal, assim, ele tem um monte de brincadeiras lá e tem um teatro de arena. E nesse teatro de arena a gente faz apresentações, o lanche da tarde, é um espaço que ficou muito legal. Tudo que a gente queria lá, que era tempo de permanência, os pais terem um momento que estão com as crianças, principalmente no chá da tarde, porque o pai quando vem aqui, os pais, a pai e a mãe,
Eles querem ficar com os filhos e em alguns momentos eles querem deixar os filhos com os monitores. Eles querem ter um pouco de tranquilidade para aproveitar o hotel. Isso. E tem um momento que você também está com a sua família, você quer curtir. E a Arena do Caco faz isso. Então é um momento que daí os pais estão junto com as crianças, no lanchinho da tarde, no teatrinho. Então é um espaço que está sendo um sucesso muito grande. E né, o que está aqui em primeira mão, o Jorge é o primeiro que está vindo aqui nesse espaço, porque ele inaugura agora no primeiro final de semana de dezembro. Então ninguém ainda viu. É o nosso berçário. Peraí, pessoal, agora eu vou mostrar os detalhes com o Antônio desse berçário para vocês e explicar como tudo isso vai funcionar. Vamos conferir. E olha que berçário legal. Bom, a gente tem aqui a recepção. O que tem de diferente aqui, Antônio? O grande diferencial é que na hotelaria brasileira, os berçários são para os pais usufruírem do espaço, mas com a cuidadora. Se eles levam a babá ou a mãe fica. Qual é a ideia daqui? A gente já vai ter toda uma equipe a partir de 6 meses de idade, ou seja, os outros hotéis não pegam bebês dessa idade, de 6 meses de idade até 2 anos e 11 meses. E aí a gente vai ter, quem tem 6 meses de idade, né? O bebê fica com as cuidadoras, a ideia é um período de até 1h30 por vez, e ele tem todos os detalhes. Ó, deixa eu mostrar aqui, Vamos por exemplo, ver aqui. O berçário. Olha que legal aqui o berçário, pessoal. E que berçário caprichado, olha só. Todos os detalhes, a tela, né, para não ter mosquitinho. Se por acaso a mãe quiser amamentar e está na hora da amamentação, tem a poltrona da amamentação. Climatizado, independente. Climatizado, independente. Aqui tem todos os seus personagens pequenininhos. Isso, eles bebezinhos. O Paco e a Fofa-Flor. E o Caco. E o Caco, que é o novo, né? O Caco, que é o novo. Aqui para as crianças... Então, assim, olha, o piso. A gente botou aquele piso higiênico, né? Que é aquele piso justamente para a criança engatinhar, ela não ter nenhum problema com isso. Para as crianças um pouquinho mais velhas, né? Que já estão, assim, com 1 ano e meio, está naquela fase de começar a andar, você vai ter as brincadeiras, você vai ter um espaçozinho de televisão. Aqui no banheiro, a gente tem... Deixa eu só mostrar. Quando sujar a fralda, a gente sempre pergunta para os pais, a gente tem um questionário, se a gente pode trocar a fralda da criança. Se puder trocar a fralda da criança, tem até um espaço, se às vezes está mais sujinho para não dar assadura, poder fazer uma leve limpeza, né? Aqui os banheirinhos, né? Das crianças um pouquinho mais velhas, né? As crianças que já estão usando, né, o vaso. Por conta própria. Por conta própria. E aqui, para as crianças também então, que já estão nessa fase de já começar a andar, toda a área externa com todos os cuidados para as crianças, né? Então o piso emborrachado. Se tropeçou e caiu, não vai machucar. E veja, só tem uma entrada, justamente para segurança. Olha, não tem como a criança sair daqui. A ideia é a segurança para os pais, eles vão ter certeza que o filho ou a filha está bem cuidado e só tem um local de entrada e saída, então... Controlado pela recepção, isso. Com ali uma portinhola. Isso. Então, o novo berçário chama Hora do Sossego, porque o que ele oferece isso? É um período para os pais poderem ir malhar, fazer um jantar a 2, curtir o sol, enfim, o que os pais estiverem achando. Então, a gente fica com o bebê, a partir de 6 meses de idade, num limite de 1h30, justamente porque mais do que 1h30, né, já daí começa a ter uma questão da alimentação, e aí, mas daí os pais podem buscar um horário à tarde, pode buscar mais de um horário. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, olha aí a dica para você que tem família, quer fazer uma viagem legal com seu carro, Royal Palm Plaza agora com espaço para crianças pequenas e os pais poderem aproveitar toda a beleza do empreendimento. Como a gente viu aqui nesse vídeo, o Mercedes-Benz EQS 53 AMG é um veículo altamente diferenciado. Seja pela performance digna de super esportivo, tanto nos Hora 100 quanto a velocidade máxima de 250 km por hora. Grande parte dos veículos elétricos está limitado aí a 200 km por hora. Esse aqui vai bem mais. Mas não é só isso, é a tecnologia e a sofisticação que esse carro tem lá dentro.
várias telas, uma dedicada para passageiro, bancos com aquecimento, ventilação, massagem, qualidade de construção impecável, suspensão a ar, eixo traseiro dinâmico, entre muitas outras coisas que a gente viu nesse vídeo. E é claro, um carro desses não é barato. São pouquíssimas pessoas no mercado brasileiro que vão poder colocar um carro desse na garagem. Estamos falando aí de um veículo que custa a partir de R$1,5 milhão de reais. Então é só para quem realmente pode ter um carro desse. Mas de toda forma, a gente viu aqui que a Mercedes tem tecnologia de ponta para satisfazer os clientes mais exigentes. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.